Oi, gente, meu nome é Ludmila Dias, eu sou estudante de psicologia e vim falar sobre empatia e sororidade com vocês. Eu acredito que são duas palavras que estão sendo muito faladas, né? E estão sendo muito militadas, mas acredito que a gente deva voltar ao conceito dessas palavras para a gente entender um pouquinho. A empatia, ela contém três partes bem importantes, tá? Que são os reguladores de emoção, o cognitivo e o afeto. E o que é essa palavra? A empatia é você se colocar no outro como se você estivesse vivenciando o que o outro está vivenciando, a situação em que ele está. A sororidade, ela é a concepção de que quando um grupo de mulheres se junta, elas se tornam mais fortes. E aí a gente chama de empoderamento feminino. Pelo afeto que elas têm entre elas, pela força e pelo jeito que elas cuidam uma das outras. Então, a gente fala que elas têm uma sororidade. Essas palavras estão bem conhecidas na sociedade e pela psicologia. E praticadas em união, elas podem dar sentido a causas pertinentes da área de psicologia. Se a gente der ênfase a uma frase do nosso grande psiquiatra Freud, que diz: domine todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas ao encontrar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, a gente consegue entender que o que ele quer dizer? Que a gente precisa estudar muito, né? A gente precisa conhecer muito a psicologia como um todo e o ser humano como um todo, mas que ao a gente ver a fragilidade daquele outro que está ali na sua frente, que a gente seja tão humano quanto ele, que é o que a empatia diz, é se colocar no outro como se estivesse vivenciando a situação em que o outro está vivenciando. E aí, gente, eu falei que não ia me pronunciar sobre isso, mas eu preciso falar do reality show, né, que está acontecendo, né, que está quase no final e que é de uma emissora bem assistida. E aí a gente precisa dar ênfase a algumas coisas que acontecem, né, que ficam meio desconexas, que não encaixam muito bem. A gente sabe que esse reality, esse ano, juntou uma grande parte de pessoas que são pelo menos graduadas na saúde, mas tem graduada, pós-graduada, né, na área da saúde. E então eles conhecem bem sobre essa palavra empatia, né, a humanização hospitalar, da psicologia, tudo isso. Então, mas mesmo assim, quando a gente se depara com situações que não é do nosso convívio, que não estamos acostumados, a gente acaba deixando passar despercebido. Mas uma participante em questão tem uma sensibilidade muito grande, não sei se todos perceberam, né? Tivemos um lutador nesse reality esse ano e, ao ver de todos, seria uma das pessoas mais saudáveis do reality, né? Por praticar esporte, por fazer exercício físico, ao ver de todos, o que não é o que estava acontecendo, né? Porque às vezes o físico tá bem, mas o mental não tá legal. E teve uma das participantes que conseguiu ter essa percepção, né? E então, de uma maneira muito sucinta e muito equilibrada, e ela teve muito jogo de cintura que talvez muitas pessoas não poderiam não ter, e tratou isso diferencialmente. Para quem não sabe, para quem tem crise de ansiedade, é de muita importância ter uma pessoa do seu lado que vai te estender a mão, que vai te dar um afeto, que vai te olhar e vai te entender no olhar, que vai estender a mão. Às vezes um simples gesto de um abraço, um olhar, um estender de mão, para essa pessoa que está com um sofrimento psíquico é muito importante. Para a gente pode ser nada, mas para ela é muito importante. Então, é sempre importante estar com a escutativa, olhar para o outro como se estivesse tentando entender a nós mesmos, né? É empatia, é ouvir, é estar aberto a ouvir. Não ouvir por ouvir, é estar atento, ter uma escutativa, né?
E é muito difícil isso, né? Porque a gente tá tão num mundo em que a gente tem tantos problemas que a gente não quer ouvir o problema do outro, né? Mas é importante. Porque às vezes você pode salvar uma vida. Porque às vezes o outro tá te dando dicas de que ele não tá bem e você não tá nem vendo. Porque também ele não vai falar que ele, eu não tô bem. Ele vai te demonstrar que ele não tá bem. Mas falar muitas vezes não vai. E aí, esse participante saiu, né? E aí continuou o reality. E acontece que a gente falar de sororidade, a gente vai falar dessas 4 meninas que ficaram no reality e depois de tudo que elas passaram, elas se uniram, né? E é aí que a gente fala da sororidade, porque quando há união dessas mulheres, elas ficam mais fortes, ficam mais guerreiras, elas tendem a se proteger mais, ter mais afeto uma com as outras, e aí fica aquela coisa inabalável, como se fosse uma estrutura que ninguém pode se infiltrar ali dentro. Então, por isso que eu tô falando sobre isso, porque é muito importante a gente se saber. Porque às vezes num programa que tá valendo dinheiro, num reality show, as pessoas ficam focadas só em quem tá jogando, quem tem estratégia, quem foi o melhor ali nas provas e tal. E às vezes a grande importância é nessa a gente vencer quem tem essa sororidade, quem tem essa empatia com o outro. A gente está num mundo que tantas coisas têm acontecido que é importante dar voz a essas pessoas que têm esse afeto para contribuir com o mundo e não só dar violência. Por isso que eu achei importante vir aqui falar. Eu acho importante a gente falar sobre isso. Que quem ganha, às vezes, não é aquele cara que você quer que te represente. Entendeu? Às vezes o cara que você que quer que te represente, ele é um cara que ele é afetuoso, que ele tava ali, estendeu a mão pro amigo, mesmo sabendo que ele ia se ferrar. Então, é isso. Eu acho que, pra mim, quem tem que ter essa vitória é quem tava ali com o amigo, que não largou a mão do amiguinho, entendeu? Igual na escola, igual na faculdade, igual na nossa vida pessoal. Sabe aquela história de que ninguém larga a mão de ninguém? Acho que a gente precisa cultuar mais isso. Tá bom?